Aquela noite parecia ser apenas mais uma na minha vida. O cheiro da comida caseira preenchia a sala, misturando-se ao som das risadas abafadas e da conversa fiada entre parentes que eu via apenas em datas comemorativas. Minha mãe ajeitava a mesa, meu pai servia um vinho barato, e eu observava tudo como se fosse uma espectadora de uma peça que já conhecia bem. Era a véspera de Natal, e como em todos os anos anteriores, reunimos a família em nossa casa. O ritual era sempre o mesmo: ceia farta, presentes modestos e histórias repetidas sobre festas antigas. Mas por trás das tradições, havia algo que ninguém falava abertamente. Um desconforto silencioso, como se todos carregassem segredos, que nunca seriam revelados. Eu sentia isso há anos, mas nunca me atrevi a questionar. Até aquela noite. Quando a comida foi servida e todos começaram a brindar, meu pai se levantou, chamando a atenção para si. Ele segurava sua taça com firmeza, mas seus olhos estavam carregados de algo diferente. Eu não sabia dizer o que era. Apenas senti um peso no ar, como se por um instante o tempo tivesse desacelerado. Quero dizer algumas palavras, ele começou, sua voz rouca ecoando pela sala. Todos silenciaram. Eu apertei minha taça entre os dedos e esperei. Há coisas que precisam ser esclarecidas, e acho que não há momento melhor do que agora. Minha mãe desviou o olhar para a toalha da mesa, evitando me encarar. Meus irmãos, que até então riam de alguma conversa paralela, ficaram tensos. Meu tio, sentado no canto, pigarreou como se pressentisse o desconforto. Foi quando meu pai soltou as palavras que mudariam tudo. Eu preciso ser honesto com você, Vitória. Você não pode mais morar aqui. A frase caiu sobre mim como um golpe, que eu não esperava. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Meu cérebro tentou processar aquelas palavras, dar algum sentido lógico para elas, mas nada parecia encaixar. O quê? Como assim? Por quê? Olhei ao redor, buscando qualquer olhar de apoio. Minha mãe continuava encarando a mesa. Meus irmãos não levantaram a cabeça e os demais parentes apenas esperavam, como espectadores de um desastre prestes a acontecer. Eu não estou entendendo. Minha voz saiu baixa, quase fraca. Meu pai suspirou, como se aquilo fosse tão óbvio que não merecia explicação. Você já tem idade suficiente para seguir sua vida. Não pode depender de nós para sempre. É hora de você sair. O mundo ao meu redor pareceu desmoronar. Eu não tinha para onde ir. Não tinha planejado sair de casa. Nunca imaginei que, em uma noite que deveria ser de celebração, eu fosse ser descartada como um problema a ser eliminado. Minha mãe finalmente olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de uma dor que eu não conseguia interpretar. Ela queria pedir desculpas? Queria dizer que não concordava? Mas ela permaneceu calada. E foi ali que eu entendi que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar o que estava acontecendo. Aquela noite, que começou como qualquer outra, se tornaria a noite que destruiria tudo o que eu conhecia sobre família. E eu, por mais que tentasse, nunca esqueceria. O silêncio tomou conta da sala depois que meu pai disse aquelas palavras. Por mais que eu tentasse encontrar alguma lógica naquela decisão repentina, nada fazia sentido. Era como se, em um único instante, minha família tivesse decidido apagar meu lugar ali. Minha mãe ainda evitava me olhar. Eu sabia que se ela dissesse qualquer coisa, seria para suavizar a brutalidade do momento. Mas ela não disse nada. Nenhuma justificativa. Nenhuma tentativa de impedir aquilo. Eu me levantei da mesa, sem saber para onde ir. Meus irmãos permaneceram imóveis, como se aquilo fosse um peso do qual não queriam fazer parte. A comida no meu prato ficou intocada, mas eu já não sentia fome. Sentia apenas um vazio que parecia aumentar a cada segundo. Fui para o meu quarto, meu último refúgio naquela casa. Passei os olhos por cada canto do espaço que, até aquela noite, havia sido meu lar. Peguei uma mochila e, sem pensar muito, coloquei dentro algumas roupas, meu diário e um porta-retratos que guardava uma foto antiga da família. A última coisa que fiz foi respirar fundo antes de sair. Quando voltei para a sala, meu pai já não prestava atenção em mim. Era como se minha presença ali já fosse um incômodo resolvido. Minha mãe finalmente levantou a cabeça e, por um breve instante, vi tristeza em seus olhos. Mas ela não me impediu. Nenhum deles me impediu. Abri a porta e saí. A noite estava fria e a rua vazia me pareceu mais acolhedora do que aquela casa que, até poucas horas antes, eu chamava de lar. E assim, sem gritos, sem discussões, sem qualquer chance de volta, minha família foi destruída pelo peso de uma única verdade. Andei pelas ruas sem rumo, sentindo o vento frio cortar meu rosto.
Cada passo parecia irreversível, como se eu estivesse caminhando para um novo mundo que não escolhi. O silêncio da cidade me incomodava. As luzes de Natal piscavam nas janelas. Famílias se reuniam, e eu estava ali, sem um destino. Passei por uma praça onde costumava brincar quando era criança. Por um instante, me perguntei se em algum momento da minha vida eu já deveria ter percebido que algo estava errado, que minha presença nunca foi completamente aceita. Não queria chorar, mas o peso da verdade finalmente me atingiu. Eu estava sozinha. Minha casa não era mais minha. Minha família havia decidido seguir sem mim. O que eu faria agora? Para onde eu iria? Foi quando lembrei de um lugar, uma pequena pensão no centro. Não era acolhedora, mas pelo menos eu teria um teto para passar a noite. Ao chegar, o recepcionista me olhou por alguns segundos, talvez percebendo que eu carregava mais do que uma mochila nas costas. Preciso de um quarto por uma noite. Minha voz soou fraca. Ele me entregou uma chave e eu subi as escadas. O quarto era pequeno, simples, com um cheiro de madeira antiga e uma cama estreita no canto. Me sentei ali, abraçando minha mochila, tentando processar tudo. A verdade era cruel, mas eu não tinha escolha. Era enfrentar ou desistir. E eu não estava pronta para desistir. Naquela manhã, o cheiro de café requentado na pensão se misturava ao som das conversas baixas no corredor. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava ainda mais desgastada. Eu ainda não sabia como seguir em frente. Só sabia que precisava. Foi quando Clara apareceu. Ela trabalhava na recepção e já tinha me visto entrar naquela noite estranha, carregando uma mochila e um olhar perdido. Mas até então não havia dito nada. "Você tá bem?" Ela perguntou sem rodeios. Eu hesitei. A resposta óbvia era não, mas dizer isso em voz alta tornava tudo ainda mais real. "Eu só tô tentando entender as coisas", respondi, sem conseguir olhar diretamente para ela. Clara não fez perguntas invasivas. Apenas puxou uma cadeira e ficou ali, me observando como quem sabia que às vezes o silêncio fala mais do que qualquer palavra. Foi naquele momento que percebi que não estava completamente sozinha. Talvez eu tivesse perdido minha família naquela noite, mas a vida ainda tinha pessoas dispostas a me ouvir. E isso já era um começo. Nos primeiros dias fora de casa, a realidade bateu com força. Eu tinha pouco dinheiro e nenhuma certeza de como sobreviver sozinha. Cada gasto parecia um risco. Cada noite no quarto pequeno da pensão me lembrava que eu não tinha mais um lar. A cidade que antes parecia familiar agora era desconhecida. As ruas por onde eu andava eram as mesmas de sempre, mas sem um destino fixo. Cada caminho se tornava uma escolha incerta. Consegui um emprego simples em uma lanchonete no centro. O salário não era alto, mas era suficiente para pagar a pensão e garantir que eu não voltaria para casa derrotada. O medo e a solidão vinham em ondas. Às vezes, eu pensava em voltar, pedir desculpas por algo que nem sabia se havia feito, mas a lembrança daquela ceia de Natal me impedia. A única opção era seguir em frente, um dia de cada vez. Apesar dos dias difíceis, eu estava começando a construir uma rotina. Acordava cedo, trabalhava na lanchonete, guardava dinheiro sempre que podia. Mas por mais que tentasse deixar tudo para trás, o passado encontrou uma forma de me alcançar. Foi, em uma tarde comum, entre pedidos e clientes impacientes, que o nome que eu não queria ouvir voltou a ecoar na minha vida. Vitória? Me virei lentamente, meu coração acelerado antes mesmo de ver quem era. Diante de mim, Ícaro, um velho amigo da infância. Seus olhos tinham um misto de surpresa e preocupação. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou sem entender. Porque eu estava ali, trabalhando longe da casa que ele conhecia. Eu queria fugir, inventar uma desculpa. Mas naquele instante, entendi que talvez estivesse na hora de encarar minha história de frente. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que voltar. Mesmo sem querer, precisava encarar meu pai e entender o que de fato aconteceu naquela noite. Quando cheguei à antiga casa, tudo parecia igual. A fachada desgastada, o portão de ferro, com um trinco enferrujado, a cortina da sala meio aberta. Mas eu sabia que, por dentro, nada era como antes. Ele estava sentado na varanda, como sempre fazia no fim da tarde. O rosto carregava uma expressão difícil de interpretar. Talvez fosse cansaço, talvez fosse indiferença. Me aproximei devagar, como quem pisa em chão desconhecido. "Quero respostas." Minha voz saiu firme,
apesar da avalanche de emoções que eu tentava conter. Ele soltou um suspiro, apoiando os braços no joelho. Você já sabe a resposta, Vitória. Eu senti meu estômago revirar. Ele não negava, não tentava esconder. Apenas afirmava, sem hesitação, que sua escolha naquela noite não foi um erro. Então você realmente acha que fez o certo? Me expulsar na frente de todo mundo, sem explicação, sem sequer me dar uma chance? Ele me encarou, e por um instante, vi algo que nunca tinha visto nele antes. Talvez fosse arrependimento, mas não o suficiente para mudar o que havia feito. Você nunca pertenceu completamente a esta casa. Dessa vez, a dor veio em forma de raiva. Então por que fingiu por tanto tempo? Por que manteve essa mentira? Ele respirou fundo, desviando o olhar. Porque achei que seria mais fácil. Eu ri, mas era um riso seco, sem humor. Fácil? Fácil para quem? Naquele momento entendi que nunca teria uma resposta que me confortasse. Meu pai havia tomado uma decisão e não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. E foi ali que percebi que, independentemente das respostas que eu buscava, algumas verdades deveriam permanecer não ditas. Depois do confronto com meu pai, um silêncio profundo tomou conta de mim. Eu esperava sentir raiva, dor ou qualquer outra emoção intensa. Mas o que veio foi uma certeza fria. Não havia mais volta. Por um tempo, fantasiei sobre a possibilidade de uma explicação que mudasse tudo, de um pedido de desculpas que tornasse o passado menos cruel. Mas naquele momento, olhando para ele e ouvindo sua justificativa vazia, entendi que aquilo nunca aconteceria. Saí da casa onde cresci sem olhar para trás. A rua parecia maior do que antes, como se eu estivesse pisando em um território desconhecido, embora já houvesse passado por ali tantas vezes. Mas desta vez, eu sabia que não voltaria. Os laços que me prendiam àquele lugar foram cortados. Meu nome ainda existia nos álbuns de família, mas eu não pertencia mais a essa história, e, pela primeira vez, eu aceitei isso. Os primeiros meses longe de casa foram uma mistura de desafios e descobertas. A dor ainda estava ali, silenciosa, mas algo dentro de mim começou a mudar. Eu não era mais apenas a garota que foi expulsa na noite de Natal. Eu era alguém que estava construindo um novo caminho. Com o tempo, aprendi que a solidão pode ser assustadora, mas também libertadora. Percebi que não precisava da validação de quem me deixou para trás. Minha história não era determinada pelo abandono, mas pela forma como eu escolhia continuar. A casa que um dia chamei de lar já não fazia mais parte de mim. Meu pai fez sua escolha, e eu fiz a minha, seguir em frente sem olhar para trás. Hoje, olho para meu próprio espaço, para minha rotina, para cada pequena conquista, e percebo que sou mais forte do que jamais imaginei. O passado me moldou, mas não me define. E, finalmente, entendi que algumas despedidas são, na verdade, recomeços disfarçados. O passado sempre estará comigo, mas agora, ele não define mais quem eu sou. Depois de tudo o que aconteceu, aprendi que nem todas as feridas precisam ser curadas para que possamos seguir em frente. Algumas cicatrizes permanecem, lembrando-nos do que sobrevivemos, mas não precisam ser um peso. Minha família escolheu me afastar, mas eu escolhi recomeçar. Aos poucos, reconstruí minha vida longe das sombras daquela noite. Encontrei um lugar onde finalmente posso ser eu mesma, sem precisar provar meu valor para ninguém. Ainda há dias difíceis, momentos em que a dor volta como um sussurro no fundo da mente. Mas agora tenho forças para enfrentar esses sentimentos. Olho para o futuro sem medo, porque sei que sou capaz de criar algo novo, algo que seja verdadeiramente meu. E pela primeira vez, eu não sou definida pelo que perdi, mas pelo que escolhi construir. Se essa história te tocou, imagina quantas pessoas podem se identificar com ela. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa jornada de dor e superação. Deixe seu like para apoiar o canal. Entre lágrimas e segredos. E se inscreva para mais histórias reais que mexem com a alma. Juntos podemos transformar lágrimas em força e segredos em coragem. Vamos espalhar essa mensagem.